33 vídeo de obras poderosas. Vamos nós para o capítulo 9 de 2 Reis, o versículo 10 do 33, depois do 33 ao 36. No capítulo 9, versos 10, vamos ver o que tem. E os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Vamos dizer que aqui teve uma profecia de Eliseu para poder amaldiçoar Jezabel, porque Jezabel era conhecida como matadora dos profetas, prostituta e ardonada de prostituição e encantos, né? Então vamos lá para o versículo 33 ao 36. Então disse ele: lançai-a daí debaixo, né? E lançaram-na debaixo e foram salpicados com o sangue dela, e a paredes e os cavalos. E ele a atropelou. Quem que atropelou? Acasias, Jeú mata Jezabel. Jeú, uma profecia de quem? Aqui era o profeta, meu Deus do céu, Eliseu, né? Eliseu, no que ele falou que ela ia ser morta no versículo 10, no 33 se completa que o moço, ele falou: quem está comigo? Lance Jezabel daí. Jogaram ela com tal força, porque naquela época não tinha 3, 4 andar, né? Era uma casa sobre a outra, só no máximo, obras antigas. Se fosse até na torre também de 10 metros também, e isso não está não está escrito, mas Jezabel caiu a ponto de espirrar o sangue nos cavalos e nas paredes. Verso 34. E tendo ele entrado, comeu e bebeu, depois disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a. Quem que era maldita? Jezabel. Quem mandou? Jeú. Jeú é ungido, rei de Israel. Mata Jorão. Jeú aqui foi nomeado rei. Jeú começou agora a perseguir quem perseguia os hebreus, os profetas, porque é filha do rei. Mata aquela maldita, porque é filha do rei. 35. Foram, pois, para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, o esqueleto, os ossos, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram pelo que ele disse: esta é a palavra do Altíssimo, que ele falou por intermédio de Elias, lá atrás de Elias ainda, o tibista, seu servo, dizendo: no campo de Jezabel, de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. A profecia aqui de Deus, através de Elias, ela perseguiu Elias. Deus profetizou através de Elias a morte de Jezabel. Foi tão cruel a perseguição de Jezabel contra os profetas de Deus que Elias entrou em depressão, ficou com medo, e depois Deus o tomou para si no paraíso, num outro planeta, porque ninguém subiu ao céu exceto Jesus, o que desceu de lá, o céu de Deus, a casa celeste de Deus. No que se diz respeito de Elias, ele não viu essa morte de Jezabel, ele não estava ali presente. Lógico, ele estava em outro planeta, no paraíso, vivo, assim diz a Escritura. Ele viu a queda dela, mas não pessoalmente da terra.
de uma outra maneira, de um outro jeito. Mas a profecia de Deus se cumpriu em Eliseu, lá atrás, depois de ter erguido Jeú, rei de Israel, né? Tá vendo? Aqui ainda, Eliseu, Jeú, executou a profecia de Isaías contra Jezabel. O capítulo 20, versos 1 ao 11. Para a gente terminar o segundo Reis. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte, né? Quase a ponto de morrer. O profeta Isaías, Isaías já tinha sido tomado aqui, tinha profetizado. Vamos ver, alguma coisa aqui tinha acontecido. A história de Eliseu e Isaías. Só que Isaías, essa história foi contada, pergaminhos foram achados em épocas diferentes. Lá para trás você vai ver que Isaías tinha sido tomado. Quem deveria acontecer aqui seria Eliseu, mas como a profecia foi, a escritura foi achada em tempos, perseguida, destruída, então se escreveu nesse meados de tempo. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Detalhe: é preciso estar ajoelhado para orar? Aqui o rei Ezequias, né? Ezequias orou deitado com o rosto pela parede. Então, o momento de orar não é só ajoelhado só na igreja, em qualquer hora, qualquer minuto no teu trabalho, na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de dormir, na hora de levantar, em qualquer minuto, o cristão verdadeiro ora a Deus, até no meio da hora que estiver passando uma dificuldade ou nas bonanças, ele ora. Ora em pensamento, ora em palavras em secreto, não tem uma base correta para se orar. Qualquer hora é hora de orar, de qualquer jeito também. E aconteceu o que? Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor do Altíssimo. A casa do Senhor é a igreja, o templo, né? O templo, a igreja ou como é que fala? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti a esta cidade, e defenderei nesta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nos templos, né? Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos e põe-na sobre a úlcera, e ela sarará. Beleza, uma pasta. Tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, ela sarará. Olha só, antigamente Deus usava muitos amuletos, muitos crendices, muitos objetos para fazer tais milagres. A pasta de figos tinha algum valor sobre a úlcera? Mas até um período anteriormente, falando assim, mais de 10 até 50 anos, o Brasil, até os índios, são acostumados a fazer as tais simpatias. Eles usam plantas, eles usam barro, eles usam ervas medicinais. O que dizer contra isso? Não foi Deus que deu sabedoria? E agora, como é que fica a nossa situação? Não é coisa maravilhosa? Deus pediu para que pôsse a pasta de figo sobre a úlcera e o rei sarou.
Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa dele? Do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline os 10 graus. Não seja assim, antes volte a sombra 10 graus. Beleza? Olha só que mistério. Naquela época tinha inteligência. Para a sombra avançar é muito fácil, porque ela está na sua rota original que Deus fez. Mas eu quero ver ela voltar. Como eu vou respeitar a Deus, sendo que eu sei que a Terra vira para tal lado e a sombra vai para aquele lado, aqueles 10 graus. Então ela vai ter que voltar 10 graus, porque para Deus voltar o Sol não se mexe, correto? Mas ele pode regredir a Terra. Tanto voltar ela no eixo dela, ou quanto fazer ela voltar sobre o Sol. Isso Deus pode, isso é incontestável. Então, o profeta Isaías orou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinham declinado no relógio do sol de Acás. Deus cumpriu aqui mais um milagre gigantesco de todos que eu li para vocês, porque se você procurar na Bíblia, é muito difícil procurar tudo isso para ler. Pelo longo do tempo que eu consegui ler para você, você sozinho vai demorar muito. A minha finalidade disso é levar conhecimento para você. Mesmo que pareça ser impossível que eu consiga mais inscrito ou mais curtida, mas mesmo assim um dia alguém vai achar verdade neste conteúdo, nessa leitura. Então Deus voltou a Terra no seu eixo, fez ela regredir. Ela fez o seu movimento contrário de translação, de rotação. Voltou 10 graus. Não foi maravilha? Não foi coisa espantosa que Deus fez? Amém.